Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ateliê Lívia Witt. E hoje eu vou conversar um pouquinho com você a respeito da utilização do tecido xadrez, do tecido listrado e do tecido chevron na técnica de cartonagem. Então fica comigo e vem aprender! Bom pessoal, então hoje eu vim aqui contar um pouco para você sobre como que você vai utilizar o tecido xadrez ou o tecido chevron ou o tecido listrado nas suas peças em cartonagem. Nós, apaixonadas por cartonagem, sabemos que esses tecidos são os nossos queridinhos, né? Usar os tecidos chevron para fazer as maletas para bebê, usar tecidos geométricos para fazer porta-lápis, usar tecido xadrez para fazer as maletas. Então a gente gosta muito, mas é importante que você tenha em mente alguns cuidados, né? Que você tenha algumas regras quando você for confeccionar peças com esse tipo de tecido. Então, nós vamos começar aqui pelo tecido xadrez, tá? O tecido xadrez vocês vão encontrar de diferentes formas, tá? Tem assim, ó, tipo mais para bebê, tem assim, ó, duas cores, tá? Tem assim com tom sobre tom, tem o xadrezinho miúdo, então tem uma infinidade de opção de tecido xadrez. O que você precisa analisar quando você vai colar esse tipo de tecido? Primeira coisa que você precisa saber, se ele é um tecido 100% algodão, porque isso vai facilitar muito o seu trabalho na cartonagem. Quando você passar cola no seu papel cartão ou no seu papelão cinza, ele vai aderir rapidamente, não vai ficar aquele tecido soltando. O tecido misto, ele solta, você tem que ficar repassando a cola, você tem que colocar fita crepe, é mais trabalhoso, tá? Então, no tecido 100% algodão, você ganha esse tempo. Então, primeira coisa, analisa se é um tecido 100% algodão. Depois, você vai ver a quantidade de tramas que tem nesse tecido. Se é um tecido muito mole, se é um tecido encorpado, o ideal é que seja um tecido mais encorpado, principalmente quando a gente fala de tecido xadrez, tá? Esse aqui no caso, ó, é um tecido mais mole, tá? Você vê aqui, ó, que ele é um tecido que ele até tem bastante trama aqui para composição. Só que ele é um tecido mais fino, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai colar ele, seja na placa de papelão ou no papel cartão para fazer o revestimento externo, a gente tem que tomar muito cuidado para o desenho não andar. Mas Lívia, o que significa o desenho não andar? Então é assim, ó, nós temos uma linha horizontal e uma linha vertical para formar esse tecido, esse desenho do xadrez. Quando a gente vai colar na peça, a gente geralmente tem o hábito de passar a mão para a gente ter certeza que está bem colado, a mão ou a espátula. Só que se a gente faz isso com força ou faz isso de uma maneira não tão delicada, a gente acaba fazendo com que essas listras fiquem entortadas. E aí, quando você vai olhar o resultado final, você não vê uma linha vertical nem uma linha horizontal. Você vê uma coisa que começa a andar, tá? Ela faz quase que um zigue-zague se você não tomar cuidado. Então, essa é a dica mais valiosa e mais importante para você que vai trabalhar com o tecido xadrez. Chegou no momento de colar o tecido xadrez? Atenção! Coloque a sua peça, a sua placa, cole com cuidado, passe a sua mão devagar, tá? E aí você vai alisando o tecido com cautela, sem colocar muita pressão, porque esse tecido tem que manter o alinhamento, tá? E ao mesmo tempo não pode ficar com bolhas, não pode ficar um tecido mal colado. E outra coisa muito importante, você vai colar uma faixa, tá? Então, por exemplo, você vai colar uma lateral de uma maleta como essa aqui, tá? Esse aqui é um estojo, tá? Um estojo para guardar agulhas de crochê. E aqui, ó, no caso, eu usei um tecido de listras, mas que também serve, tá? As orientações para o xadrez também servem para o tecido de listra. Inclusive, eu vou falar sobre isso com você também, tá bom? Então, observe, ó, que eu tenho uma faixa que ela é uma faixa contínua. Então, essa faixa aqui, ó, eu tenho que manter
o alinhamento também na horizontal, tá? E não só na vertical. Então, eu tenho que tomar cuidado não só para deixar minha listra reta na vertical, mas também manter um alinhamento na faixa inteira, tá? Para você entender. Se você olhar o tecido xadrez aberto, assim, bem na sua frente, você vai ver, olhando na sua horizontal, que existe uma linha branca, uma linha mais clara do vermelho e uma linha branca. Então vai ser sempre assim, uma linha branca, uma linha mais clara do vermelho, uma linha branca. É lógico que tem tecidos que tem outras cores. Então, se você começou a colar o papel cartão nessa linha branca, você vai com ele até o final. Você mantém esse alinhamento, porque a hora que tiver tudo colado, você vai olhar a sua faixa e você vai ver uma coisa só, tá? Então você tem que respeitar a vertical e a horizontal quando você for usar tecido xadrez, tá? Se você é uma artesã que está começando, que você não tem muita prática com a cartonagem, você está aprendendo a colar, a medir, a juntar as partes, a fazer os fechamentos, eu sugiro que você comece com os tecidos de poá. Deixe os tecidos xadrez para você usar quando você já tiver mais prática, tá? Em outras etapas. E aí você se concentra na etapa da colagem, tá bom? E esta questão do alinhamento também serve para o tecido chevron, tá? O tecido chevron é esse tecido aqui, ó, que ele tem esse zigue-zague, tá bom? Então, quando a gente vai usar esse tipo de tecido, a gente também tem que manter o alinhamento, tem que ficar reto, porque senão você vai ver, vai ser notório você olhar para a peça pronta e você ver aquela ondulação do desenho, tá? Você não vai valorizar a sua peça. Muitas vezes eu vejo trabalhos maravilhosos, bem feitos, bem cortados, bem colados, porém, na hora da estampa, de colar a estampa, você vê que tem um desnível e aí você acaba desvalorizando a sua peça. Então, tome muito cuidado. Quando você for fazer peças com tecido de chevron, com tecido xadrez, com o tecido de listras, você tem que dedicar atenção total àquilo que você está fazendo, para que fique reto, tá? Se for preciso, você passa um traço com um lápis ou você usa aquele giz, tá? Aquele giz para costura, para você manter esse alinhamento e ficar harmônico. Por exemplo, olha, aqui é uma estampa geométrica, mas eu também respeitei o alinhamento. Inclusive, essa peça aqui, que é um porta-lápis, está disponível lá no Clube de Cartonagem Lívia Witt. Se você ainda não conhece o meu clube, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo para você vir conhecer o meu clube, onde eu ensino 2 projetos novos todo mês, tá bom? Bom, então nós falamos do tecido xadrez, do tecido chevron e também não podemos esquecer do tecido listrado, tá? Então você tem que tomar esse cuidado do alinhamento vertical no tecido listrado, como eu falei para você aqui, ó, nessa maleta, tá? Então você tem que manter aqui as suas listras sempre reta. Eu vou mostrar aqui pra você uma maleta, tá? Que é uma maleta com bolsinho. E aqui, ó, na parte interna eu usei um tecido, tá? Que é um tecido xadrez. E observe, ó, que eu mantive o alinhamento aqui do tecido, tá? Então, esses tecidos, a gente tem que tomar esse cuidado. É diferente quando você está usando um tecido liso ou quando você está usando um tecido de poá, que aí são tecidos que você tem mais flexibilidade para colar um pouquinho ali, outro lá, que não vai fazer diferença. Mas quando a gente está usando esses tecidos que eu mencionei para você, você tem que tomar esse cuidado, certo? Bom, então, nós encerramos o vídeo de hoje por aqui. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque assim eu vou saber que o meu conteúdo está sendo muito útil para você. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, o canal da Ateliê Lívia Witt, onde eu posto dicas de cartonagem toda semana para você. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!